Meus queridos irmãos que estão presentes em pouco número e os que estão nos ouvindo através dessa live, eu vos cumprimento com a paz do Senhor e dizer que é sempre uma alegria poder estar junto com os irmãos. Sentimos saudades e no momento estamos impedidos de ver toda a igreja adorando num domingo, né? A igreja fica cheia e isso é a nossa vida desde que nós nos convertemos e é uma coisa nova e confesso que não é agradável. O bom é estar todos aqui, aquele social. Depois, no final do culto, tem sempre aquele problema. A gente quer ir comer um sanduíche bem gostoso e a esposa diz, você não pode, né? A gente tem a ajuda do pastor, mas a esposa do pastor diz também não pode. Preservar a nossa saúde, né? Mas a gente sente falta até desses pequenos detalhes. E hoje Deus colocou uma palavra de reflexão nesses dias de hoje. O texto que o pastor leu serve também, eu tinha escolhido um versículo que está no livro de João, né? Carta, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, no versículo 1 só, que diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então o texto também que o pastor leu, ele está de encontro também com aquilo que nós estamos pretendendo compartilhar junto com os irmãos. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e é um socorro bem presente na hora da angústia. Às vezes, quando estamos angustiados, o nosso coração está turbado. O capítulo 14, ele começa dessa maneira, não se turbe o vosso coração, porque o capítulo 13 foi um capítulo muito angustiante. Jesus reuniu os seus discípulos e numa conversa entre eles, talvez uma reunião extraordinária, né, de obreiros, e Jesus como presidente, ele trouxe um discurso que não ficou muito agradável para os seus discípulos. Naquele momento, numa reunião fechada, ele disse para o seu corpo de discípulos, disse, olhe, um de vocês vai me trair. Então, foi um momento muito difícil, né? E depois, ele ainda, na mesma reunião, disse, para onde eu vou, vocês não podem mais me seguir por enquanto. Então, com 3 anos de ministério, andando para cima e para baixo com os seus discípulos, em um determinado momento, para onde ele ia, os discípulos iam junto. E agora o Senhor chega com esse discurso, dizendo que agora vai para um lugar que eles não podem ir. E de repente se levanta um discípulo e diz, mas para onde o Senhor for, eu vou também. E ele diz, porque eu vou participar, você não pode participar agora. É difícil. E aí ele disse, e tem mais, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Então, o clima ficou muito pesado. O capítulo 13 deixa o clima muito pesado, mas graças a Deus que o livro de João não só tem 13 capítulos. Ele começa com o capítulo 14 e diz, mas também tem um detalhe, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
e credes também em mim. E aí eu queria compartilhar com os irmãos, dizendo que a adversidade bem maior bateu em nossas portas. Estivemos estudando durante toda a nossa conversão, desde o ano de 1983, lendo e estudando a palavra de Deus, e a gente via algumas situações de adversidade com o povo de Deus, mas a gente não estava nesse momento. Por exemplo, quando Deus tirou o povo ali do Egito, em direção à terra prometida. Quando o povo sai, Faraó, nervoso com aquela situação, tenta recuperar o povo. E agora o povo fica numa situação difícil. Na frente tem um mar que não dava para atravessar. Atrás estava Faraó para tentar liquidá-los. E dos lados não podia por causa dos montes. Então, irmãos, a situação ali era terrível. E nós estudamos tudo isso, mas nunca nos transportamos para chegar e dizer, e se eu estivesse lá, como seria isso? A aflição daquele povo. Parecia que tudo ia se acabar, os sonhos não seriam realizados, tanto que eles pediram a Deus para que ele livrasse daquela escravidão, sai da escravidão, mas não consegue dar um passo saindo da terra do Egito. O mar estava lá para impedi-los. Faraó certamente ia combater e liquidar toda aquela aglomeração de pessoas, aquela nação que saiu. Mas de repente, Moisés diz, e agora, Senhor, o que é que eu faço? E Deus diz, por que clamas a mim? Diga para esse povo marchar. E o mesmo Deus que mandou Moisés falar para o povo marchar, foi o Deus que resolveu a situação, abriu o mar e o povo passou tranquilamente. E quando o povo passou, Faraó também aproveitou a brecha e entrou naquele caminho que Deus abriu. Mas as coisas de Deus é para os fiéis. E Faraó morreu afogado. Quando o povo passou, Deus fechou o mar e morreu Faraó e morreu todo o seu exército. Vemos também uma situação de desconforto. Quem queria estar na pele de Sadraque, Mesaque e Abednego? Na hora que eles não se ajoelharam, Faraó deu até o rei deu uma oportunidade e disse, se vocês se ajoelharem, não tem problema, mas se não, vocês serão lançados nessa fornalha. Então, o povo, aqueles três ali, a situação deles, se eu estivesse no lugar deles, meu Deus, eu não sei o que eu faria. Foi uma situação bem desconfortável para eles, mas eles preferiram perder a sua vida, mas não perder a sua salvação, nem a comunhão com Deus. E Deus olhou, e o que seria o fim para eles, foi um novo começo. Deus foi exaltado, e eles também foram exaltados. Também a gente viu a situação de Nabucodonosor, invadindo, derrubando, queimando os muros das cidades, levando cativo aquele povo, tirando o sonho do povo que tinha Deus como seu protetor, que tinha Deus como seu Deus vivo, o único Deus verdadeiro, e ele permitiu que acontecesse todas aquelas coisas. A gente lê, mas quem de nós, se estivesse naquele lugar, ia fazer o quê? Daniel preferiu perder até a sua vida, mas não desobedeceu ao Senhor, e Daniel também foi exaltado. E a gente estuda isso, aqueles cristãos que por serem cristãos foram lançados na cova dos leões. Quem seria? Já pensou eu na hora lá, se eu me colocasse no lugar daqueles cristãos, sabendo que tem um animal furioso para me matar? Mas a gente sempre estudou, mas nunca chegou até nós uma situação de desconforto. Mas todos aqueles homens encontraram nesses desafios, encontraram
um consolo, encontraram o refúgio em Deus, o Deus verdadeiro. E agora, trazendo para nós nesses dias, estamos também passando por um desafio muito grande em nossas vidas. Nunca, durante toda a minha vida, eu tive que ficar recluso na minha casa com medo de uma coisa que fizesse mal até a minha própria vida. E isso é um desafio muito forte, não só para mim pessoalmente, como para toda a humanidade e também para a igreja. E agora, vendo tudo isso, todos esses desafios, essa situação, Deus colocou uma palavra para que a gente possa caminhar nesses dias de reclusão, de quarentena, de problemas, de adversidades, e esses desafios a gente pode vencer através da palavra de Deus, da oração e da comunhão com o Senhor nosso Deus. Amém? Então, estamos vivos, a nossa vida ela é cheia de desafios. Enquanto estivermos aqui, haverá sempre desafios. E nós precisamos vencer, só que sozinho vimos hoje, batalha só se vence se for com o Senhor na escola bíblica dominical. E às vezes erramos, às vezes acertamos, mas estamos caminhando e temos que entender que só podemos caminhar e vencer esses desafios através da palavra de Deus. E eu trouxe aqui alguns princípios, que podem nos ajudar a vencer os desafios que estamos passando hoje, tá? E o primeiro princípio é: cuide da sua ansiedade. Porque nesses momentos difíceis, se nós não tivermos cuidado, nós vamos ficar ansiosos. E a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A situação não é fácil. Às vezes a ansiedade bate na nossa porta, quer tomar o nosso coração. O que é ansiedade? É as preocupações generalizadas com as coisas futuras e que a gente não tem o controle do que vai acontecer. Então a gente fica totalmente ansioso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, uma coisa que eu vi na internet. Não sei quem foi que falou, mas eu gravei muito bem. As ansiedades que eu e você tem não resolve o problema de amanhã, mas tira a paz de hoje. Então lance sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Esses homens passaram por essas lutas, mas eles venceram. O capítulo 13 passou, mas chegou o capítulo 14. Todo livro tem capítulos ruins, mas o livro termina com um capítulo bom, porque o livro do crente vai terminar no céu. Então não importa o que você está passando. O apóstolo, quando escreve aos Romanos, ele diz: olhe, as aflições que eu estou passando do presente momento não são para comparar com a glória que em nós, ou que para nós está revelada. Então, às vezes, a ansiedade chega, a gente fica se preocupando, somos humanos, claro, tá? E tem vários tipos de ansiedade. E às vezes a ansiedade ela causa consequências. Tem pessoas, irmãos, que não sabem o que fazer nessa quarentena. Está difícil. A ansiedade causa pânico, depressão, e tem pessoas que às vezes, para tentar aliviar o caso da ansiedade, faz coisas que não devia estar fazendo. Por exemplo, comendo demais. Se vinga na comida, é o tempo todo comendo. Se lembre que quando acabar essa pandemia, você vai ter que vestir aquelas roupas que você sempre tem. Aquelas roupas estão com saudade de você. Eu espero que ela não lhe aperte tanto quando você começar a vestir elas. Amém? Então, outros começam a comprar
sem entender que amanhã pode haver um estancamento na receita. O fôlego financeiro pode não ser muito forte amanhã. E outros que tentam, sabe, de alguma maneira. Outros ficam com pânico, com tantas coisas, mas o crente, ele espera sempre no Senhor. E o Senhor diz: olhe, não se deixe que amanhã, cada dia tem o seu mal. Amanhã se preocupa com amanhã, mas o Senhor tem cuidado de você hoje. Não se preocupe. Lance sobre ele. Diga, mas não é fácil não. Não é fácil não. Porque a gente está preocupado. Temos essa luta. E vez por outra a gente fica preocupado. Então, tem pessoas que têm TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, tá? Que é as coisas muito organizadas. Outra coisa que está acontecendo demais. Irmãos, nós somos crentes, temos que ter consciência que existe uma bactéria, um vírus, tudo. Temos que nos proteger, haver a higienização, lavar as nossas mãos, tudo. Mas tem crente que está obcecado, irmãos. Não consegue mais viver sem um álcool na mão. Se chega um filho, chega alguma pessoa, às vezes não deixa nem entrar, está numa situação, calma, temos que ter o nosso equilíbrio, temos que ser moderados, irmãos. Se alguém se senta, até chinela, que é uma agonia, com os filhos causa até uma desavença. Então, irmãos, trate com naturalidade, porque você é um crente equilibrado, tá? Se você fica ansioso com essas coisas, vou pegar, não se preocupe. O vírus pode pegar em quem está no mundo e pode pegar também em quem é crente. Não tem problema. Mas lembre-se que Deus lhe deu promessas. Eu disse para minha esposa: filha, eu não estou imune de pegar o vírus, não. Não estou, não. Eu, às vezes, preciso sair. Agora, no dia 1º, vou ter que voltar para o meu trabalho, fisicamente, tá? Mas eu tenho promessas de Deus na minha vida. Algumas não se cumpriram. Então, se Deus prometeu algumas coisas que não se cumpriram, não vai ser esse vírus que vai me levar. Posso passar por ele? Posso, mas se Deus prometeu outras coisas, fique tranquilo. E se ele levar, não tem problema. Porque o crente sabe para onde é que vai. Crente não morre. Crente muda de endereço. Ele sai daqui e vai viver na glória. E ele pode morrer por qualquer coisa. Mas o crente que sabe, que tem convicção, ele diz: eu estou tranquilo, vou ter todos os cuidados que são necessários, mas eu vou viver para Cristo, porque o viver para mim é Cristo, e o morrer é um lucro. Vou tomar todas as minhas precauções, mas não vou ficar obcecado com isso, a ponto de tirar a minha paz e a vontade de servir ao Senhor, só preocupado com isso. Então, lance sobre ele essa sua ansiedade e viva o Evangelho na sua plenitude. Amém? Outra coisa que é importante, né? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, assim, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Quando ele fala por coisa alguma, também inclui também o vírus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, tá? Com ações de graça. E o Deus de paz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, não se preocupe, as coisas estão passando, estamos no capítulo 13, está complicado, mas daqui a pouco vai chegar o capítulo 14, o capítulo da vitória, e nunca se esqueça disto. Outra coisa que nós temos que fazer para vencer esses desafios de hoje é: faça a sua parte. Porque tem pessoas que esperam somente em Deus.
Amém, glória a Deus por isso. Mas também faça a sua parte. Quando o Senhor foi ressuscitar Lázaro, ele poderia ele mesmo tirar a pedra e ele mesmo ressuscitar. Mas ele deixou uma parte para a gente. A gente tira a pedra e ele faz o milagre. Cada um faz a sua parte. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. De Deus nós somos cooperadores. Está lá, 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 9. Tem coisas que Deus deixa sobre a nossa responsabilidade. Tá? Então, diante desse desafio, você se levante. Se pode trabalhar, trabalhe. Nesse momento, tem muitas pessoas que estão com contrato suspenso. Comece também aproveitando, já que não está fazendo nada, comece a fazer cursos online, tá? Oportunidades temos, a internet hoje está para todos, não é mais uma coisa só de rico. Você também pode fazer uma parte que talvez Deus está lhe dando a oportunidade de você visitar o seu casamento. Já pensou você ter que visitar o seu casamento? Porque muitas vezes nós estávamos com a liberdade de ir e vir para todos os locais, mas o nosso casamento estava meio que apagado, não tinha mais relacionamento, estávamos duas pessoas dentro de casa, cada um fazendo uma coisa e outra, e Deus está lhe dando a oportunidade de você agora rediscutir o seu casamento, o relacionamento com seus filhos, que é muito importante, porque o primeiro ministério do homem é em casa. É em casa que ele é consagrado a pastor. É em casa que ele é consagrado a sacerdote. As irmãs são consagradas a dirigente de círculo de oração. Você é o professor superintendente da escola bíblica dominical da sua casa. Cadê o altar que quando nós estávamos no templo, só tinha no templo físico? Não tinha um altar em casa, mas Deus está lhe dando uma oportunidade de levantar também o altar da oração na sua casa. Faça a sua parte e não se preocupe. Amém? Então, tem coisas que nós podemos fazer sim. Podemos trabalhar, podemos fazer muitas coisas. Podemos aprender coisas novas. Nesses dias, eu estou trabalhando no sentido home office. Quando eu era solteiro, eu aprendi a fazer algumas comidas. Mas, com tantas responsabilidades, eu deixei de fazer comidas. E agora, em casa, nessa pandemia, irmãos, Deus me deu a oportunidade agora de estar na cozinha com a minha esposa. Eu agora estou revendo aquilo que eu aprendi, estou fazendo um feijão bacana, tudo. A louça do final de semana é minha, durante a semana eu lavo pouco por causa do meu trabalho, mas durante a semana, no final de semana, a minha esposa está adorando esse negócio de ter o marido na cozinha, tudo que ela sempre desejou. Tá? Então, assim, nós estamos revisitando o nosso casamento, está ficando muito bom. E tinha pessoas que estavam com um casamento difícil. Agora chegou a hora de você rever. Veja as fotografias, quando estava sua esposa com 15, 16 anos, começa a olhar para ela de novo, do jeito que você via quando ela estava com 15 anos. A esposa, hoje o camarada está lá, né? Não é mais bíceps, agora é bíceps, né? Então, começa a ver ele quando ele tinha bíceps, quando ele tinha cabelo na cabeça, pretinho, tá? Eu sei que acabou os cabelos, mas você pode, olhando as fotografias, é você ainda, é o maridão, tá? Então, dá sim para a gente fazer muitas coisas em casa, em nome de Jesus, e a gente vai vencendo esses desafios. Outra coisa, esteja preparado, eu não sei como é que está meu tempo. Esteja preparado para os maus momentos. Hoje eu estava numa live, que era fechamento de uma escola bíblica dominical em uma outra igreja, e
nós estávamos dizendo que a paz que Deus nos dá é diferente da paz do mundo. O Senhor disse: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Quando é que o mundo está em paz? Paz para o mundo é ausência de conflitos ou ausência de guerra, tá? Então, por exemplo, se o mundo tem emprego, se o mundo tem saúde, se o mundo tem dinheiro, tem condições de ir e vir, e eles estão com harmonia no lar, então para eles a paz chegou. Está tudo bem, tá, meu filho está trabalhando, meu esposo está trabalhando, estamos com saúde, está tudo bem. Mas a paz que Cristo dá é diferente, tá? Ele diz: olhe, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque a minha paz eu vos dou. A paz que Cristo nos dá é essa. Estou passando luta? Estou. Mas o Senhor está comigo. Está havendo desemprego? Está. Vou perder o emprego. Muitos perderão o emprego. Sim, vai haver. Empresários, certamente alguns fecharão suas portas. Mas o Deus do capítulo 13 é o mesmo Deus do capítulo 14. Não se preocupe, esteja preparado. Não é porque somos crentes que não teremos momentos de grande dificuldade. Haverá desemprego, haverá desilusões amorosas, haverá conflitos, haverá o não de Deus como respostas. Muitas vezes o não de Deus vai acontecer, tá? Mas Isaías 40 e versículo 4 diz assim: todo vale será exaltado, o que está embaixo vai ficar lá em cima, todos os montes e todos os outeiros serão abatidos, o que está áspero se aplanará, e o que está torcido se endireitará. E aí ele diz: você não sabe quem foi que mediu os céus com os palmos, as águas com os punhos, que pesa todos os montes e o pó até em uma balança? Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, Deus passa com você. Ele pode até não tirar você dessa aflição, mas Ele passa com você na aflição. Então esteja preparado, não é o fim. Pessoas aí no mundo, quando acontece isso, eles ficam desesperados, alguns até fazem coisas com a sua vida que não é para fazer, mas o crente não precisa se preocupar, porque assim como alguém perguntou: e aí, Samuel, como é que você está? Até aqui nos ajudou o Senhor. Se está faltando alguma coisa, Deus vai providenciar. Não se preocupe, tá? Não vos preocupeis com o que é a vez de comer, de beber ou de vestir. Essas coisas são básicas, tá? E o Senhor diz: se Ele alimenta o passarinho, se Ele não deixa, você não vê passarinho nem plantando, nem cegando, e você vale muito mais do que um passarinho. Se você é crente, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, você lance sobre ele a sua ansiedade, faça a sua parte, se prepare, porque acontecerá situações. Nesses dias, eu vi uma irmã trazendo uma mensagem profética. É claro que a gente tem que ter cuidado quando está ouvindo essas mensagens, né? Então, ela disse na sua mensagem que estava havendo uma nuvem muito escura se aproximando, tá? Que esse que está acontecendo ainda é fichinha com essa nuvem. Claro que eu guardo, se for de Deus se cumpre, se não for não se cumpre, tá? Mas o conceito é esse: mesmo que venha nuvens escuras, mesmo que venha adversidades, tá? A gente tem sempre que ficar guardados. O salmista diz: olhem,
uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua formosura e aprender, porque no dia da adversidade, Ele me esconderá no oculto do seu pavilhão. Então, não se preocupe, dias ruins vão acontecer, mas isso não é o fim, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e Ele não nos dá uma luta acima daquela que eu e você pode suportar. Então, se está doendo, não se preocupe, o meteorito do Senhor vai aparecer a qualquer momento. Amém? Outra coisa que é importante nesses desafios: nunca se esqueça de Deus, porque às vezes a luta é tão grande que a gente fica tão absorvido com essas lutas que a gente começa a achar que Deus não vai resolver mais o nosso problema. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem o controle. Não cai uma folha de uma árvore se Ele não permitir. Então fique tranquilo, tá? Não se esqueça de Deus. Muitos, após passar pelos desafios, quando passam e obtêm vitórias na vida, eles acabam abandonando o nosso Deus. São igual aqueles crentes 6 horas. Quem conhece o crente 6 horas? Não? É aquele crente que diz 6 horas por mim. Tá certo? Vocês oram e quando eu tiver recebido a vitória, eu vou lá dizer: oi pessoal, recebi, mas eu não quero saber do seu Deus não. Mas tem crente que só quer vitória. Quando Deus dá a vitória, esquece as coisas. Mas o grande desafio é esse. A gente vai agradecer. O salmista diz: ó, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que sara todas as tuas enfermidades, que perdoa as tuas iniquidades, e é Ele que enche a tua boca de bens. Nunca esqueça do Senhor, tá? Que é importante. Não seja mal agradecido, e quando as pessoas começam a fazer essas coisas, certamente o final nunca vi alguém deixar os caminhos do Senhor e dizer: agora eu estou bem. Nunca faça isso, porque o final de quem deixa os caminhos do Senhor sempre nunca foi bom, e o final daqueles que não aceitam também o Senhor também não é bom, tá? Por último, meu tempo já acabou. Para crescer, para que eu e você possa crescer, permaneça sempre de joelhos. Os desafios são grandes, mas eu e a minha esposa está lá em casa nos ouvindo. A paz do Senhor, irmã Elisama, aqui de longe, daqui a pouco eu dou um cheiro. Mas aprendemos algumas coisas nesses dias de pandemia. Aprendemos a estar mais unidos até na oração, fazendo o nosso culto doméstico. Não perdemos mais um dia. Algumas vezes não dava, mas agora a gente tem tempo, tá? E eu sei que a vitória é essa, através da oração, tá? Do jejum, e através também da leitura da palavra, e fazendo também a nossa parte. Se o crente não consegue se manter de joelho, certamente ele terá problemas, tá? E para concluir, eu quero ler um versículo que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo 57 e 58. Graças a Deus, falei sem gritar. Amém, irmãos? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aguente mais um pouquinho de tempo,
e o que há de vir, virá, e não tardará. E não se esqueça, toda ansiedade lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus nos abençoe.